Fiz amizade com o gerente do tráfico que comandava aquele bairro. Ele se chamava Mauri. Faturávamos muito dinheiro para ele. Por causa disso, ele me deu o cargo de gerente. Ele foi cuidar de outras cidades e me deixou administrando. E tudo o que acontecia ali eu tinha que passar para ele. Com o passar dos anos, eu comecei a ganhar muito dinheiro. O poder começou a subir a cabeça. Já estava andando de carro 0 quilômetros. Mandava uma parte do dinheiro para minha família que estava em Tegucigalpa. Minha mãe me perguntava como eu ganhava tanto dinheiro, e eu dizia que era um gerente de vendas, mas nunca dizia que era do tráfico. Mas toda aquela felicidade iria embora. O ponto de drogas onde eu gerenciava se tornou alvo de cobiça de outros traficantes. A Mauri ligou para mim e disse que estava mandando um cara para me ajudar. Esse cara era muito perigoso. Um dos homens que matava por dinheiro. Ele tirava vida por pouco. Ele desvalorizava a vida das pessoas. Esse homem tinha matado mais de 15 pessoas somente naquele ano. 11 homens e 4 mulheres foram suas vítimas. Seu nome era Guido. Ele sabia que eu era o gerente daquele ponto. Tinha um respeito pela minha pessoa. Mas um dia ficamos ele e mais 3 caras contando dinheiro no caixa. Ouvimos barulhos de tiros. Eu disse para eles ficarem ali. Fui ver o que estava acontecendo. Guido estava sentado na mesa com uma arma na mão. Ele era o único armado ali. Quando eu fui para fora, 7 homens armados invadiram a casa onde a gente contava o dinheiro do caixa. Guido e os 3 caras foram surpreendidos e receberam vários tiros e morreram na hora. Eu escutei quando aqueles homens arrombaram a porta da casa para assassinar aqueles homens. Eu saí correndo e os 7 homens estavam me seguindo. Logo os meus parceiros descobriram que eu estava em fuga e me deram cobertura. Houve um tiroteio. 2 homens que estavam me seguindo morreram. Esse foi o primeiro livramento que Deus me deu. Depois dessa cena, eu quis abandonar o tráfico. Meu chefe Mauri disse que a vida não era só ganhar dinheiro, tinha o lado mal das coisas, e que eu era o responsável pelos lucros daquele ponto. Isso chamaria a atenção de outras quadrilhas. Então, para que eu não saísse, o meu salário foi dobrado. Eu não tinha escolha para rejeitar aquela proposta. Não tinha profissão e nem formação para abandonar o tráfico. Ou eu ganhava mais dinheiro ou viveria uma vida simples sem nenhum conforto. Aceitei a proposta. Satanás conhece o nosso ponto fraco. Ele faz de tudo para nos prender por causa da grande obra que o Senhor tem em nossas vidas. Depois dessas coisas, pouco tempo depois houve um acerto de contas. Eu estava mudado. Já não era mais a mesma pessoa. Peguei uma arma, e com 4 homens invadimos várias casas para acertar as contas com os viciados que não pagavam. Na madrugada desse dia entramos em 5 casas e matamos todos que não pagaram suas dívidas. Todos aqueles que prejudicavam o lucro eram mortos. Teve um dia que eu e alguns homens fizemos uma chacina de 4 pessoas. Eu já não sentia piedade das vidas. Matei uma viciada por dívidas. Ela deixou 2 crianças para criar. Nesse dia, ela me implorou para que eu não a matasse. Ela dizia que iria dar um jeito de quitar a sua dívida. Ela disse: "Não me mate pelos meus filhos." Eu não tive misericórdia e a executei. Ela não devia muito, mas eu queria chamar a atenção do meu chefe. Matar aquela mulher se tratava da minha honra, não mais do dinheiro. Eu queria ganhar respeito e ser temido, para que os viciados sentissem medo e não dessem mais prejuízos para nós. Eu estava totalmente endemoniado. Depois eu fui uma feiticeira. Queria a proteção dos meus inimigos. Eu paguei essa mulher. Ela fez um feitiço no meu corpo e disse que meus inimigos nunca me levariam. Depois daquela chacina eu pensava que os viciados nunca mais iriam ficar devendo. Recebi uma ligação de Mauri dizendo que Diego tinha uma dívida grande. Seus pais tinham condições de pagar. Eles tinham dinheiro, mas não iria mais pagar as dívidas de seu filho. Estavam cansados de pagar suas dívidas de drogas. Por esse motivo Diego estava planejando ir embora para outro país. Diego era o rapaz que estudou comigo, e veio morar comigo em São Pedro Sula. A gente era de Tegucigalpa. Conversei com o Diego e dei uma semana para ele pagar. Diego dizia: "Somos amigos. Você me compreende, sabe da minha situação." Eu disse: "Diego, não confunda a amizade com o trabalho. Você sabe que cumpro ordens." Depois daquela conversa, eu mandei alguns caras para ficarem de olho nele durante uma semana para ele não fugir. Se até aquele dia ele não pagasse, então que executassem ele. E foi o que aconteceu. Eu não tive escolha. O diabo estava montando uma cilada para mim, e ele sabia das minhas fraquezas. Armando sempre pagava as suas dívidas, morava na mesma casa que eu em um outro cômodo, me ajudava a pagar as contas, sempre pagava as suas dívidas nas minhas mãos. Um dia, a empresa em que ele trabalhava o mandou embora por ele ter agredido seu chefe. Ele estava devendo drogas, sua conta estava alta. Eu sabia que ele pagava.
mas naquele momento ele não tinha dinheiro. Alguns meses se passaram e ele não conseguia emprego. O diabo tinha usado ele para agredir seu chefe, e agora estava fechando as portas para ele não pagar as suas dívidas. Satanás estava tramando para levar a sua alma. A lei era a morte para todos aqueles que não pagavam. Eu considerava Armando como meu irmão. Nunca tinha me decepcionado. Recebi uma ligação para matar ele. Fiquei triste. Aquele era um teste de fidelidade. A ordem era para que eu mesmo matasse ele com as minhas próprias mãos. Eu morava na mesma casa com ele. Seria mais fácil. Até que um dia peguei a arma. Apontei para ele. Não tive coragem. Mandei ele ir embora para longe. Ele arrumou sua mala e foi embora. Depois desse dia não fui trabalhar no meu posto. Tinha quebrado a ordem de matar ele naquele dia. Dias depois, a Mauri veio até minha casa e disse: "Você me decepcionou. Esperava mais de você. Aumentei o seu salário. Falei bem de você aos meus chefes e você me traiu." Eu arranquei dinheiro do meu bolso e paguei a conta de Armando. E disse para ele: "Procura outro. Não faço mais parte do tráfico." Poucos dias depois eu estava na rua. A Mauri apontou sua arma para mim, e disse que traidores como eu não deveriam viver. Eu comecei a correr. Ele atirou. Seu tiro pegou no meu ombro e eu corri. A Mauri não estava sozinho. Tinha muitos homens com ele. Aquele dia tinha sido decretada a minha morte. E eu não poderia escapar. Alguém chamou a polícia. Houve um tiroteio. 3 policiais morreram e 5 traficantes morreram. Um deles foi a Mauri. Salmos 115:15. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Ele só morreu porque se levantou contra a minha vida. Satanás estava usando esse homem para ganhar minha alma. Toda aquela proposta de dinheiro oferecido era para eu ficar preso ao crime e o diabo levar a minha alma. Eu fui levado para o hospital. Tiraram a bala do meu ombro. Alguém fez a denúncia na delegacia dizendo que eu era o gerente. Eu já tinha saído, mas não teve jeito. Do hospital eu fui para um presídio. Uma semana depois, um dos amigos de Mauri mandou uma carta para minha cela e contou toda a minha traição. Fui esfaqueado dentro da minha cela. Tomei 5 facadas. Se o policial não tivesse interferido e entrado lá dentro, a minha situação teria sido pior. Fui internado no hospital. Estava gravemente ferido. Fiquei respirando no aparelho. Meus sinais vitais estavam desaparecendo. Minha família percebeu que eu não mandava mais dinheiro e nem ligava. Ficaram preocupados e viajaram para São Pedro Sula. Eles receberam a notícia de que eu estava internado, e depois descobriram toda a minha mentira e que eu estava envolvido no tráfico. Quando eu estava naquela cama de hospital, aconteceu uma divisão entre meu corpo e minha alma. Ambas se separaram, e eu desci em alta velocidade. Caí dentro de um lugar escuro onde não havia luz, só trevas, gritos e gemidos, ranger de dentes. Eu não tinha ideia de que lugar era aquele. Um monstro horrível jogou uma corrente em meus pulsos e me arrastou como um animal. Cheguei perto de um trono negro. Por ser tenebroso, eu sabia que era Satanás. Eu era de uma igreja que falava dele. Então fui apresentado para ele. Quando abri um livro, meu nome estava escrito lá. Satã deu gargalhadas e disse: "Eu já estava lhe esperando. Seja bem-vindo." Aquele demônio me arrastou e me jogou dentro de um lago vermelho. Ele me disse: "Lugar de assassino é no lago de sangue." Quando ele me jogou, era quente demais. O cheiro tóxico de enxofre me sufocava. Meu ar foi embora. Senti calor, grande ardor daquele fogo. Senti sede. Fui consumido por aquele lago de sangue fervendo. Eu afundei naquele lago vermelho. Senti dor. Parecia que morreria, mas não. Meu sofrimento não acabava. Pedi a morte do que viver. Naquela prisão deplorável me batia. Tentava sair dali, mas algo me puxava para o lago vermelho. Nadava até chegar no seco, mas uma força me jogava para o meio daquele lago que ardia como ácido. Cansado de tanto nadar, para mim era o fim. Não havia saída. Tinha muitas pessoas ali comigo tentando escapar, mas os nossos esforços eram em vão. Não havia saída e nem escapatória. Quem caía naquele lugar acabou. Não há esperanças, não há absolvição para os seus prisioneiros. Só resta condenação para o lago de fogo no juízo final. Eu congreguei muito tempo em uma igreja morta que dizia que não tem ninguém no inferno. O ensinamento do engano, o sonho da alma. Satanás quer que ninguém saiba que o inferno existe para levar o maior número possível a esse lugar. Eu acreditava na doutrina do engano dessa falsa igreja que oculta a realidade do inferno. Eu sou prova da existência desse lugar. Eu sabia que era merecedor daquele lugar. Toda a maldade que eu havia feito ficavam vivas na minha mente. Era o que me atormentava. Além de todo o sofrimento, sofria tormentos psicológicos. Me arrependia, mas não adiantava. Era tarde demais para mim.
Queria voltar atrás, começar a fazer tudo aquilo que agradava a Deus, mas acabou. Minha família congregava em uma igreja séria, faziam campanhas de oração. Naquele hospital eu já estava morto. Os médicos queriam desligar os aparelhos. Minha mãe disse que eu não poderia morrer. Deus tinha prometido para ela que iria me levantar como homem de Deus para fazer a obra. Ela não aceitava minha morte. Eu estava em um lugar onde os homens sanguinários ficam. Vi um anjo descendo até a mim. Pegava na minha mão e me puxava daquele lugar. O anjo disse: "Você recebeu mais uma oportunidade. A obra que Deus tem em sua vida é grande. Foi necessário que passasse por isso para que não desvie mais do caminho da verdade." O anjo me levou em um lugar onde eu pude ver as pessoas que eu havia matado. Elas olhavam para mim com muito ódio. Pude ver alguns jogando a culpa em mim. A mulher que eu tinha matado e deixou 2 filhos me insultava e dizia: "Você estragou a minha vida. Olha para onde você me mandou. Você merece esse lugar." Fui para um lugar onde eu vi Diego queimando no fogo. Ele olhava para mim e chorava. Eu também chorei. Me senti culpado por ele estar ali. Pensei comigo: tanta vida eu ceifei. Fui instrumento de Satanás para trazer essas pessoas para esse lugar. Nunca mais vou fazer mal a ninguém. Não ganharei mais almas para o diabo. Agora o anjo do Senhor me levou a um lugar perto do lago de fogo, uma parte muito longe das almas. Ficamos em uma longa distância. Não podíamos nos aproximar muito, pois o poder de sucção daquele lugar é tão terrível que até os demônios têm medo e passavam longe. Dava para ouvir aquele lago de fogo ferver e sua fumaça subia para cima. Aquele lago não tinha fim. Cabe uns 7 planetas nosso dentro daquele lago. O anjo me disse: "Todas essas almas que hoje tu vistes, ressuscitarão e serão jogados dentro desse lago junto com Satanás e seus anjos. Todas essas almas receberão seus corpos físicos, ficarão completas como nasceram. Foi assim que Deus os criara. É justo que eles recebam seus corpos antes de serem sentenciados." O anjo e eu voltamos para a terra. Minha respiração voltou e abri os meus olhos. Meus pais estavam orando por mim junto com os irmãos. Estava mais de uma semana internado, mas eu havia falecido há 2 dias. Minha mãe lutava para não tirarem meu corpo. Quando eu acordei, meus pais junto com os irmãos começaram a glorificar a Deus. Os médicos ouviram um barulho. Entraram no hospital sem acreditarem que eu estava vivo. Contei para eles a minha experiência. Naquele dia aceitaram a Jesus mais de 15 pessoas, entre médicos, enfermeiros e funcionários que trabalhavam naquele hospital. Recebi alta. Eu sabia que iria preso quando saísse dali. Dobrei meus joelhos. Percebi que uma sombra negra saía do meu coração. Me arrependia de todo o mal que eu tinha feito. Sei que não posso consertar as famílias que eu fiz chorar e nem fazer aquelas vidas voltarem, mas posso ajudar os que estão vivos. Fui preso. Ganhei muitas almas naquele presídio. Fui solto com a ajuda de alguns médicos que se converteram com o meu testemunho. Construímos uma casa de recuperação para alcoólatras e drogados. Essa casa tem tirado muitos viciados da rua e convertido muitos. Nessa casa eles aprendem a palavra de Deus, aprendem a orar e fazem cursos para se integrarem à sociedade e a terem um emprego digno. Essa casa fez uma parceria com escolas profissionalizantes. Sei que não posso consertar o estrago que eu fiz nas vidas, mas posso fazer o que está embaixo do meu alcance. Sei que é o mínimo que posso fazer segundo as minhas condições. Mas é de coração, eu peço perdão a todas as famílias que prejudiquei. Talvez não alcançarei seus perdões, mas orarei por vocês, enquanto você que está no mundo da perdição como eu estive. Aceite a Jesus. Ele é misericordioso, é um Deus bom. Não importa se é um assassino, não importa o seu pecado, se é uma prostituta, um homossexual, uma lésbica, Ele quer te perdoar. Não resista a esse chamado. Eu fui para um lugar onde me pertencia. Foram alguns minutos de sofrimento, mas parecia uma eternidade. Lá no inferno não existe contagem de horas, pois lá é só noite. Não existe contagem de tempo. Hoje é o seu dia de escapar do inferno. Não queira ir para lá e ficar por toda a eternidade. Você que vai aceitar a Jesus, diga comigo: Pai Celestial, venho ao Senhor em atitude de arrependimento.